Olá, continuando a resposta à dúvida dos nossos leitores, hoje nós vamos responder a seguinte pergunta: como é possível diferenciar uma emoção normal, positiva, como uma alegria e um otimismo, de um indivíduo que tem um transtorno de humor que eleva as emoções para cima? Bom, todo transtorno de humor, ele pode apresentar graus de intensidade de acometimento. Assim como nos transtornos depressivos, o indivíduo pode apresentar polarizações do humor, isto é, oscilações de humor para baixo, desde oscilações leves, ou seja, um desânimo, uma apatia, um tédio, até oscilações intensas, em que o indivíduo fica profundamente deprimido, profundamente se sentindo inútil e de forma persistente fica incapacitado durante vários dias da sua vida. Em outra classe de transtornos de humor, que são os transtornos bipolares, o indivíduo também pode apresentar oscilações de humor, desde leves até oscilações intensas. Nos transtornos bipolares, o indivíduo apresenta oscilações de humor para os dois polos. Então, ele apresenta oscilações de humor para baixo, que é o polo depressivo, e em outro momento da vida do indivíduo, ele apresenta oscilações de humor para cima, que é o polo eufórico. No transtorno bipolar mais grave, que é o transtorno bipolar tipo 1, o indivíduo tem oscilações do humor intensas para baixo, ou seja, ele deprime no momento da doença. E em outra fase da doença, num outro momento da vida, o indivíduo tem oscilações do humor intensas para cima, que é o período da euforia. No período da euforia, o indivíduo apresenta uma marcante alteração no seu comportamento, tanto no humor, tanto na energia, quanto na psicomotricidade. Então, assim como na depressão, ele e os familiares identificam que aquele comportamento, aquele estado que ele está vivenciando não corresponde ao seu estado habitual, na euforia, o indivíduo apresenta alterações de comportamento que os familiares identificam que aquele não é uma alteração de comportamento habitual. Muitas vezes, na polarização do humor para cima, ou seja, na euforia, o indivíduo não tem crítica de que o seu comportamento decorre de um transtorno cerebral do humor. Portanto, na forma grave, ou seja, no transtorno bipolar tipo 1, o indivíduo tem depressão, ou seja, ele tem polarização do humor para baixo intensa, no qual ele percebe que está deprimido, mas em outro período da doença, ele pode ter alteração cerebral que faz o humor ficar alterado, ou seja, ele ter um humor para cima de forma persistente, ou seja, por vários dias, ele se sente muito mais animado do que o habitual, muito mais otimista e confiante. Muitas vezes ele fica mais grandioso e, junto com essa alteração do humor, assim como na depressão tem alteração de energia, da psicomotricidade, na euforia ele tem alteração do humor junto com aumento de energia e com aumento de psicomotricidade. Então ele fica mais energizado, ele sente menor necessidade de dormir e ele sente-se mais ativo e inquieto, muitas vezes podendo ficar até hiperativo e agitado. Nessa forma grave, que é o transtorno bipolar tipo 1, claramente os familiares percebem que o indivíduo tem uma alteração de comportamento, porque ele fica diferente do seu habitual e na maioria das vezes o indivíduo vai ser necessário ser internado por conta dessa oscilação do humor para cima. Que mesmo que seja uma oscilação do humor para cima, da alegria, do otimismo, da confiança e da grandiosidade, os familiares percebem que aquela não é uma alteração compatível com o seu funcionamento habitual. O grande problema no transtornos bipolares é quando o indivíduo apresenta essas oscilações do humor, mas que a depressão, os familiares percebem que são uma alteração do humor e levam para tratamento, mas que quando o indivíduo tem alterações do humor para cima, mas que não são graves, ou seja, que ele não perde a crítica sobre o seu comportamento, ele não fica tão grandioso, ele não reduz tanto a necessidade do sono, não fica tanto hiperativo, e aí essa oscilação de humor pode passar desapercebida, tanto para o indivíduo quanto para o familiar. E aí ele é diagnosticado como tendo apenas uma doença dos transtornos depressivos,
porque só é identificada a polarização do humor para baixo. Então ele está normal, deprime, volta ao normal, mas aqui ele apresenta uma oscilação do humor para cima, ele fica agitado, ele fica eufórico, ele fica otimista, ele fica sem dormir, muito falante, mas nem ele nem os seus familiares percebem que isso é um transtorno do humor, porque é leve. E muitas vezes passa desapercebido como uma alteração normal do dia a dia. Então, quando a oscilação do humor para cima é intensa, claramente o comportamento do indivíduo se diferencia do seu habitual e o indivíduo vai ser facilmente identificado como portador de um transtorno de humor. Como é que então nós vamos fazer a diferenciação de um indivíduo que tem alteração comportamental para cima, se aquilo faz ou não parte de um transtorno de humor? Bom, toda oscilação do humor que é patológica, ela não vem sozinha no humor. Então, o indivíduo que, naquele período, começa a apresentar uma mudança no seu humor de base, se ele apresentar concomitantemente a oscilação do humor, alteração da energia, alteração da psicomotricidade, alteração dos impulsos, provavelmente ele tem um transtorno de humor. Então, o indivíduo que tem um transtorno de humor, ele vai apresentar uma elevação do humor, mas junto ele vai ficar mais energizado, bem diferente do que ele tinha antes de energia. Ele vai passar a dormir bem menos do que ele dormia antes. Ele vai passar a ficar mais agitado, mais inquieto. A motricidade dele vai diferenciar. E ele pode apresentar comportamentos impulsivos junto. Então, o pacote é junto. Tá? Então, uma oscilação do humor positiva, que é anormal, que faz parte de um transtorno do humor, ela vem junto com outras alterações de funções psíquicas que correspondem a alterações de áreas do cérebro que acometem junto quando o indivíduo tem um transtorno do humor. Então, junto com a oscilação do humor para cima, ele vai ficar energizado, vai ficar acelerado, ele vai diminuir a necessidade de dormir e ele pode ficar mais impulsivo. Então, ele pode comprar coisas que ele não necessitava, ele pode consumir substâncias de forma impulsiva, pode aumentar o impulso para o sexo e para a libido. Tá? Então, como que a gente diferencia uma emoção positiva de um transtorno do humor? A gente deve observar se o indivíduo, naquele período que ele está apresentando aquela emoção, se junto ele apresenta outros sintomas em energia, em psicomotricidade e nos impulsos que são sugestivas de uma polarização do humor para cima.